Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Dia a dia de parola? Olá, pessoal! Estamos de volta aqui para a segunda parte da parola 174, a primeira dentro do novo tema chamado... Estamos aqui já adentrando 2024 com grandes novidades. Você que já está aí nas nossas redes sociais já sabe da nossa nova identidade visual. E no final deste vídeo aqui, nós vamos dar em primeira mão para você mais novidades do que espera para o canal dos Paroleiros esse ano. Bom, no primeiro bloco, a gente falou bastante a respeito da diferenciação entre chamado, propósito e ministério, né? O porquê, o que e o como, ou da outra forma que os meninos colocaram. Mas o Paulinho levantou uma bola no final do bloco. Eu gostaria muito de começar esse segundo bloco com essa questão, que é a questão do serviço. Né? E aí eu vou usar uma fala do Paulinho, vou usar uma fala do Wilsinho, trazendo à memória uma das primeiras séries de parolas que nós fizemos lá em 2020, que falava a respeito dos dons do Espírito. E uma coisa que ficou muito gravada no meu coração é que ambos disseram a mesma coisa, disseram a seguinte coisa: os nossos dons sempre apontam para o outro. Quando a gente for falar dos ofícios ministeriais, que foi no final de 2020 também, a gente acabou chegando mais ou menos na mesma conclusão, que Deus ele chama os ofícios ministeriais para o serviço do outro. Quando nós falamos a respeito de um outro tema, que era a unção, a gente falou assim que unção era para serviço e não para ser visto. E isso também ficou gravado, a gente postou em uma série de lugares, foi uma frase também que ficou muito gravada. Uma coisa que fica é uma linha muito delicada para a gente conversar dentro desse assunto de chamado. E aí, por que eu fiz todo esse pano de fundo aqui? E aí eu vou levantar essa bola para vocês darem sequência. Uma vez que Deus é nosso, e nós somos chamados para sermos também nós, por que a gente perde tanto tempo em procurar aquilo que é individual, e não aquilo que é coletivo? Quando eu sei o propósito de Deus para nós, como igreja mundial, como igreja no Brasil, como igreja na minha cidade, como igreja no bairro da Vila Leopoldina, por exemplo, se eu sei qual é o propósito de Deus para a igreja do Ilcinho, eu não fico mais preocupado no que Deus tem para mim. Fico preocupado com o que Deus tem para nós e qual é o meu papel para contribuir. Vocês acham que a gente perde muito tempo, a maioria das pessoas perde muito tempo com foco naquilo que é individual, ao invés de se preocupar num propósito coletivo? E, na verdade, eu nunca vi isso acontecer. Na verdade, eu acho que a partir do momento que você tem o discernimento e a consciência, e aí sim do Ministério Universal, que é o ID, e todos nós fomos chamados para o Ministério da Reconciliação. Isso é um ponto importante, porque muitas vezes as pessoas falam: eu não sou evangelista, mas o Ministério da Reconciliação não é o ministério do evangelista. O Ministério da Reconciliação é para todos. Todos nós fomos chamados para o ID. Jesus ele não chegou em Mateus 28 e disse: somente os evangelistas façam discípulos, consolidem, e até lá, ele está falando basicamente ir de fazer discípulos. Então, esse é um chamado universal. Agora, o que eu tenho para mim é que muitas vezes, isso sim é uma realidade. Eu volto à pergunta provocativa que eu fiz para o Paulinho, que ele fugiu da resposta, que já é normal, já estou ficando calejado com isso. Eu perguntei para ele basicamente o seguinte: se pessoas perguntam para ele: pastor, qual é o meu chamado? Né? E aí a pergunta muitas vezes fica nesse sentido, não porque a pessoa não discerniu o chamado universal, mas porque dentro do chamado universal eu tenho sim que discernir qual é o meu chamado. E eu não cesso de falar a respeito de William Branham. William Branham foi um profeta onde Deus o chamou para o ofício do profeta,
E ele, sabe lá Deus por que cargas d'água, ele gostava de dar aula, ele se encantou com o ofício do mestre, e em determinado momento Deus o adverte, por diversas formas, ele é advertido, para que ele voltasse para o ofício do profeta. E ele não fez isso, e por conta da desobediência dele, isso lhe custou a vida. Né? Com 38 anos ele veio a óbito. Então, o que eu tenho pensando sobre isso é, talvez o que falte é um nível de consciência sobre, ponto 1, o Ministério da Reconciliação. Todos nós somos chamados para isso. E aí a brincadeira que eu faço é, certa vez, um evangelista da nossa igreja virou para mim, bateu nas minhas costas, e falou para mim assim, você só quer saber de ficar dando aula, né? Você só quer saber de pouco, você tem que ir para a rua comigo. Aí eu brinquei com ele e falei assim, então vamos fazer o seguinte, você vai dar uma aula no meu lugar e eu vou para a rua com você. Vamos ver quem é mais efetivo? E é óbvio que a resposta vai ser, ninguém vai ser efetivo, porque eu fui chamado para o ofício de mestre. E ele foi chamado para o ofício do evangelista. Você quer ver um desastre no ministério evangelístico na minha vida? Me leva para ir para a rua. Né? Então, quando a gente tem esse discernimento, as coisas fluem. Então, assim, eu sei qual é o meu chamado, porque aí eu sabendo o meu chamado, eu vou funcionar bem, eu vou fluir bem, e eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. Porque aonde está o Espírito Santo, ali a fluidez, né? O machado, quando ele não é afiado, você põe muita força. Agora, quando você está fluindo na tua unção, por exemplo, o gabinete pastoral do Paulinho deve ser sensacional. Vai ter um gabinete comigo. Eu já fico pensando no original, no hebraico, no grego. O cara vira e fala assim, meu Deus do céu, tá bom, me arrependo, não vou fazer mais nada disso, e foge. Então, assim, não sei, Paulinho, você concorda comigo. Mas, cara, é a visão que eu tenho, cara. Eu coloco um mestre para fazer um aconselhamento pastoral. O cara sai de uma aula e fala, pô, beleza, onde eu ganho meu certificado? E o meu problema, eu vou buscar o pastor. Aí fica imaginando. Mas eu acho que você toca num ponto, Will, quando você coloca, né, quando você faz a comparação, né, me leva para fazer o evangelismo para ver. Cara, o evangelismo e o dom do evangelista são atividades distintas, né? São atividades distintas, porque de certa forma, quando você pega uma pessoa no tete-a-tete, no 1-a-1, né? Ou quem sabe uma família, um grupo de amigos que estão perguntando coisas acerca do evangelho para você, né? E são pessoas carentes do evangelho, o que está acontecendo ali é um evangelismo. Agora, o evangelista de dom, esse sujeito, ele tem uma realidade intencional de abordagem que diz respeito àquele dom especificamente, né? E assim, eu começo falando isso para entrar na pergunta que o Arthur colocou, porque o Arthur, ele fala, olha, o fato de Deus ser nós, né, referindo-se aí à Trindade, e a igreja pensar demais, muita gente acabar pensando no dom pessoal e no ministério pessoal. Eu acho que é esse ponto, né, do discernimento do ministério do outro, não apenas do exercício ministerial em favor do outro, mas do discernimento da importância do outro na minha vida, né, como extensão do meu ministério, né, como continuidade do meu ministério. João, capítulo 1, versículo 16, fala que todos nós recebemos da plenitude de Cristo. Né? Nós não recebemos a plenitude, não há alguém que recebeu a plenitude, não há alguém que seja plenamente movido pelos dons de Cristo, né, de uma maneira completa, pelos dons do Espírito de uma forma completa, né, por aquilo que Jesus exercitou de uma maneira completa, né? E Paulo, ele define a igreja como corpo de Cristo, né? Então o corpo, a completude, a plenitude está na igreja, está no nós. Essa perspectiva de encontrar o nós é algo extremamente vital. Eu separei aqui João capítulo 17, a partir do verso 20, quando na oração sacerdotal, Jesus, ele toca exatamente nesse ponto. Ele está orando ali pelos seus apóstolos, e a partir do verso 20, ele inclui, além dos apóstolos, ele inclui a nós,
ele inclui a igreja. Ele diz, eu não peço somente por estes, referindo-se aos 11 que estavam na mesa com ele, porque Judas já tinha fofado o pelo aqui. Né? Eu não peço apenas por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, eles também estejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos. Quer dizer, o ser um é algo que carece, né, da vivência da glória de Deus. Né? Jesus, ele disse, eu transmiti a glória que o Senhor deu a mim para que eles consigam ser um. Ou seja, o meio que o Senhor estabeleceu para que eu e o Senhor sejamos um, Jesus está falando, eu liberei isso para eles para que eles tenham esse mesmo acesso, essa mesma ferramenta e sejam um comigo e com o Senhor. Né? E a partir deste ser um, o mundo creia. A partir deste ser um, o mundo vai crer que o Senhor me enviou. Está aqui o propósito da igreja. A gente terminou o bloco passado falando que Jesus não tem um chamado para a igreja, mas ele tem igreja por causa de um chamado. Está aqui, ó, o propósito da igreja, está aqui o chamado da igreja. O mundo precisa crer que o Senhor enviou o seu Filho para resgatar aqueles que se perderam. Né? Então há um propósito muito bem estabelecido, há uma plataforma muito bem estabelecida pelo Senhor para que a gente possa se comprometer com essa plataforma. Né? Aí a grande questão é, pessoas vão perguntar, mas como é que eu vou fazer isso? E frequentemente, de fato, frequentemente, pessoas chegam para mim, pelo menos como pastor, como líder, pessoas chegam para mim e dizem assim, pastor, me ajuda a desenvolver o meu chamado. E eu falo, beleza, qual é o seu chamado? Não sei ainda, eu preciso descobrir. Né? E como é que eu descubro, pastor? E a minha fala para estas pessoas, antes eu não tinha uma resposta, ou até tinha uma resposta. A resposta era a seguinte, se é problema seu, você vai orar, vai buscar, vai jejuar. Depois, quando você souber, você vem aqui e eu te projeto. Né? Hoje a minha resposta ela é um pouco mais inclusiva no sentido do nós. Né? Eu digo assim, cara, vai para a célula. Mas, pastor, meu chamado é a célula? Não. Muito dificilmente, quem sabe, você vai começar exercendo um ministério de liderança numa ponta de uma célula, sendo um anfitrião ou qualquer coisa assim. Mas vai para uma célula. Mas, pastor, não tem condições para a célula. Beleza, tranquilo. Então, congrega. Não, então, meu chamado é alguma coisa a ver com o templo? Pode ser que não. Né? Pastor, o que eu faço? Vai para a escola dominical. Bom, então meu chamado vai ser na área do ensino? Não necessariamente. Então o que eu quero dizer para o sujeito quando eu digo vai para uma célula, vai para congrega, vai para a escola dominical? Eu estou dizendo para o sujeito o seguinte, esteja no meio da igreja. Esteja no meio das pessoas. Porque em primeira instância as demandas vão surgir ali. O que Paulo fala quando ele escreve a sua carta aos Gálatas? Ele fala acerca da igreja desenvolvendo os seus dons, da igreja trabalhando em favor de pessoas, primeiramente os da fé. Ou seja, as primeiras demandas que nós vamos começar a atender a partir do ministério que Deus deu para nós, elas estão no corpo de Cristo. Elas estão ali dentro. Elas estão dentro dessa perspectiva. Não à toa, Jesus, em um determinado momento, ele diz assim, olha, a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Ore ao Senhor para que mande os trabalhadores para a seara. E Jesus não está falando de uma oração que vai trazer o perdido para dentro da igreja. Mas ele está falando de uma oração que vai mobilizar os de dentro da igreja para que estes de dentro da igreja possam trabalhar nesta obra que o Senhor tem para a igreja. Né? E isso, pela ordem que o apóstolo Paulo discerne, começa com o trabalho interno, começa primeiramente aos da fé, para que depois possa alcançar outras vidas. Então, por que eu mando o sujeito congregar, eu mando o sujeito para a escola dominical, eu mando o sujeito para uma célula? Porque eu entendo o seguinte, a partir do momento que ele começar a funcionar aqui dentro, a partir do momento que ele começar a atender demandas aqui dentro, isso está credenciando ele para um chamado que já dá para ser um pouco maior. E aí a gente vê o que o próprio apóstolo Paulo também escreve, né? A mesma ordem, começa dentro, antes de explodir para o lado de fora. Essa mesma ordem o apóstolo Paulo escreve quando ele escreve aos Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12, quando ele vai falar acerca dos 5 ofícios. Ele vai falar, uns o Senhor levanta como apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores, a outros mestres, para o aperfeiçoamento dos santos para a obra do seu ministério, isso é dentro da igreja, né?
e ele fala para o crescimento do corpo de Cristo, é fora da igreja. Né? Então, há essas duas dimensões. Começa dentro, explode para o lado de fora. Então, o ambiente de treinamento, ou melhor dizendo, o ambiente de congregação, o ambiente de ensino, ele é também um ambiente de treinamento, né? De descoberta, de desenvolvimento. E à medida que o sujeito está envolvido com o corpo ele só tem... o corpo ele vai ser formado de membros. Né? Parasita e verruga não faz parte do corpo. Né? Se é corpo, é formado de membros. Se é membro, tem uma utilidade. A palavra fala isso em 1 Coríntios capítulo 12. Se é membro, tem uma utilidade. Né? Se essa utilidade não está sendo exercida, aí eu creio que cai naquilo que o Sim falou. Ou é muito pouco oração, ou esse sujeito não se comprometeu com o chamado que já existe para ele. Eu levantei essa bola para a gente conversar, e quando eu converso aqui com o meu pessoal a respeito do propósito, e aí cai na pergunta que vocês fizeram, né? Qual é o meu chamado? Eu falo a seguinte coisa: se você quer descobrir qual é o seu chamado, para de olhar para o seu umbigo e começa a olhar para aquilo que está em volta de você. Por quê? Porque aquilo que falta em volta de você, provavelmente é para isso que o Senhor vai te levantar. Porque Ele não vai levantar pessoas em lugares que já estão preenchidos, ou em ministérios que já estão repletos. Não. Nós provavelmente somos a resposta para algo que é uma necessidade para pro lugar onde nós estamos e para a geração que nós estamos. O nosso chamado ele tem a ver com o lugar que nós estamos e o tempo que nós vivemos. Paulinho foi chamado para entre 2003 e 2050, ele ter esse propósito. Ele não foi chamado para o que aconteceu em 1978. Então, eu entendo que o chamado ele tem tudo a ver com aquilo que está à nossa volta. E quando a gente começa a olhar muito só para dentro de nós, a gente começa a procurar o nosso chamado naquilo que nos agrada. E o nosso chamado não tem a ver com o que nos agrada. O nosso chamado tem a ver com o que a nossa comunidade precisa. O nosso chamado tem a ver com aquilo que falta dentro do lugar onde nós estamos. Que nós somos chamados para ser sal e luz num mundo impuro e sem gosto. Nós não fomos chamados para ser luz no meio do monte de holofotes. Então, se o nosso chamado tem a ver com ocupar lugares que precisam ser ocupados ministerialmente falando, e aqui não estou falando de cargo, estou falando de ofício, como o Luciano fala, porque o evangelista, o ofício do evangelista ele não precisa ter o cargo do evangelista, ele pode fazer evangelismo no ônibus enquanto ele trabalha, indo para o trabalho, voltando da escola. Quem tem chamado do ofício pastoral não precisa ter um cargo de pastor, porque eu posso cuidar de pessoas no meu trabalho, no meu condomínio, aonde eu estiver. Então, eu entendo que o chamado vai muito além da preocupação ou foco na questão dos cargos, mas tem muito mais a ver com o fato de ser uma resposta para aquilo que o mundo precisa nesse tempo e nessa estação. Por isso que eu levantei essa bola, meninos, para a gente pensar. Né? Falar de chamado não fala a respeito de nós mesmos, fala a respeito do contexto em que nós estamos vivendo. E aí encerro a minha fala aqui com uma experiência que eu tive no ano passado, e aí eu vou compartilhar isso com vocês e com vocês que nos acompanham. Teve uma célula que eu estava fazendo antes da última multiplicação ainda, e a célula era a respeito da história de José. E aí eu estava orando, o que eu posso trazer a respeito de José que não é o lugar comum, aquilo que todo mundo já sabe. Então o Espírito Santo falou muito claro no meu coração. O sonho de José nunca foi sobre José. E aquilo me deu um ponto de interrogação gigante. Falei, como assim? O sonho de José não era sobre José? Não. O sonho de José era sobre um povo que precisaria ser resgatado lá na frente. Deus deu o sonho para José, para que ele tivesse um processo, fosse chamado para ser um líder, para que no futuro uma nação pudesse ser subsidiada por causa de uma fome na terra. Então eu vejo que o chamado de José não era sobre José. O chamado de José era sobre um povo. Então, partindo dessa premissa, é que eu levantei a bola para a gente conversar. Nosso chamado não tem a ver conosco mesmo. Nosso chamado tem a ver com o tempo e com o espaço que nós vivemos hoje. Entendeu agora?
Entendi, não sabia que o Albert Einstein fazia parte aqui, tempo e espaço, olha que coisa maluca. Não foi o Albert Einstein, foi Newton, Isaac Newton. Nossa, que coisa maluca. O Paroleiros também é física, é química. O Paroleiros é tudo isso. Impressionante. E depois reclamam do Enem. Em breve, Paroleiros High School. Em breve, olha o spoiler, olha o spoiler. Arthur, olha aqui, você estava falando, eu estava lembrando da mensagem que eu preguei no culto da virada. Comecei a pregar em 2023, terminei de pregar em 2024, com uma pequena pausa para ficarmos de joelhos e entrarmos no novo ano. Mas eu falei um pouquinho acerca de um momento transitório na nação de Israel, que foi aquela visão que Isaías teve no capítulo 6, né, do seu livro, que começa, né, falando o ano da morte do rei Uzias. Ali a nação entrava numa crise, né? E esse momento ele marca algumas transições, né? Alguns comentaristas de Antigo Testamento vão dizer que Isaías, a partir daquele momento, a partir de Isaías 6, ele chega no topo do seu ministério. Ali ele chega na posição mais alta do seu ministério. Um pouquinho mais tarde ele é tocado na sua boca com uma brasa, né? O pecado dele é retirado, conforme diz a palavra, o pecado da boca dele é retirado, e ele atende, né, uma nova dimensão de comprometimento com a obra que o Senhor tinha dado para ele através do ministério profético. Quem há de ir por nós? E ele diz, eu vou, né? E Deus, no verso 9, fala, vai. Agora, o que acontece nessa perspectiva? O que eu enxergo aqui como um ponto essencial, que tem tudo a ver com aquilo que você está falando. Sempre que há uma demanda, a estratégia de resposta de Deus aponta para pessoas. Deus responde demandas com pessoas. Deus responde demandas com discípulos, né, com gente que se comprometeu a viver o chamado que ele tem. É a forma que Deus escolheu para responder. Às vezes a gente fica pensando, poxa, isso podia ter um movimento sobrenatural, um estalar de dedos e a coisa, né, acordar de outra forma e tudo mais, mas Deus escolheu pessoas para serem respostas às demandas que vão aparecendo no tempo. E a gente sabe que, à medida que a coisa vai caminhando, à medida que o tempo vai passando, a linha do tempo vai avançando, né, do tempo cronos, né, à medida que o tempo vai avançando, obrigatoriamente, a sociedade e os valores e os princípios, eles vão decaindo. Não à toa, se nós olharmos o sermão profético de Jesus, ali Mateus 24, Mateus 25, no meio de uma sociedade de valores caídos, de valores corrompidos, bem nesse meio, né, de uma depravação completa, Deus levanta uma igreja remanescente e santa, né? Justamente pelo fato de Deus responder demandas desta terra com pessoas, Deus responder demandas com discípulos, né? E esses discípulos, quem serão ou quem são estes? São aqueles que se envolvem, que se comprometem com a obra estabelecida pelo Senhor para a salvação de gente, né? Porque no final das contas o propósito é aquele que está estabelecido por Jesus. O mundo precisa crer, né? Pessoas no mundo precisam, a notícia precisa chegar em todos os lugares, e a palavra diz lá em Mateus 24, mais uma vez, que o evangelho do reino de fato seria pregado em todos os lugares, só que a mesma palavra diz que naquele mesmo tempo muita gente apostataria da fé, né? Então, se por um lado a gente tem essa corrupção crescente em todos os segmentos da sociedade, por outro lado também existe a necessidade da gente, como igreja, como discípulo, como cristão, entendermos o nosso papel, entendermos a nossa posição como pessoas que são chave na estratégia de Deus, porque elas são respostas para essa sociedade que tem os seus valores cada vez mais descaídos nos nossos dias. Eu estava tentando lembrar aqui, estava caçando uma frase,
se não me engano foi de Tony Cooper, ou ele citou esse texto, ele fala, não seja, não busque, não busque que algo aconteça, seja você o meio pelo qual as coisas vão acontecer, algo nesse sentido. E muitas vezes a gente está esperando, é um livro chamado A Igreja Espectadora, de Tony Cooper. Muitas vezes as pessoas estão esperando que algo aconteça para que haja um rompimento, quando, na verdade, você é o meio pelo qual as coisas vão acontecer, né? Eu me lembro, o pastor Alcemar falando, existe uma igreja que está orando por você, e você, quando chegar nessa igreja, você vai ser a resposta dessa oração. Sabe, existem pessoas que estão clamando, e você e eu somos essa resposta. Amém, querido. Com isso, a gente vai, então, fechar essa primeira parola do novo tema chamado parola número 174. A gente agradece a tua presença até aqui. Já deixa o seu joinha, compartilhe. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e nas maiores plataformas de streaming para podcast. Você vai encontrar o canal dos Paroleiros lá. E como prometido no começo deste vídeo, nós vamos aqui deixar um spoiler para você que ficou até o final aqui, então, do nosso vídeo. Então, para 2024, gente, além da nova identidade visual, nós estamos preparando uma série de livros novos que vão ser lançados esse ano, né? Já começando a partir dessa semana que vem, nós já vamos ter disponível um livro do Paulinho a respeito de dons do Espírito e também um livro nosso, escrito por nós três, com participação do Xandão, a respeito de prosperidade bíblica, uma prosperidade a partir de uma perspectiva totalmente bíblica, o sim de Deus para conquistar. Então, fica atento nas nossas redes sociais, que em breve nós vamos estar lançando esses novos livros do selo Os Paroleiros para você. E, ó, tem mais novidade aí que você vai ficar sabendo mais para frente. Fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.